Correspondência entre o Evangelho do dia e obras de Maria Valtorta. Nesse dia, o livro de Azarias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. Quinta-feira, 19 de junho de 2025. Ano C. Antífona da entrada. O Senhor os alimentou como a flor do trigo, e com o mel do rochedo os saciou. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 11b a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Correspondência do livro de Azarias de Maria Valtorta, 20 de junho de 1946. Azarias fala. Azarias é o anjo da guarda da Maria Valtorta. Azarias fala: Venha, suba, porque mais do que meditação, esta explicação será contemplação e adoração, e será identificação com o nosso pensamento angélico, que difere muito das explicações usuais do mistério. E a diferença vem desde o introito. Ouça. Disse que a flor do trigo e do mel, onde o introito se refere à doçura eucarística, são ditas em recordação ao maná, o pão chovido do céu, semelhante ao orvalho e à semente de coentro e do sabor da farinha com mel, um símbolo da Eucaristia dada ao povo judeu. Mas eu, anjo, quero que você saiba o que pensamos olhando para o filho e para a mãe.
o Filho feito pão e a Mãe Santa, a quem vocês, alimentando-se dele, também se alimentam dela. Porque, ó, realmente é assim. Porque vocês do que se alimentam, senão do pão que é o Filho de Maria, dela puríssima e dulcíssima, feito homem com o melhor de si mesma, com o seu sangue virgem, com o seu leite de mãe virgem, com o seu amor de esposa virgem? Sim, Deus alimenta vocês com a pura flor do trigo, a intacta espiga, nascida em terra escolhida, no horto fechado de Deus, amadurecida no calor do sol Deus. Se fez farinha, flor de farinha, para dar-lhes o pão Jesus. Se fez flor de farinha, não é o modo de falar, não é um modo de falar. Pelo amor de vocês, pelo amor dos homens, ela se imolou, foi reduzida a pó entre as mós da obediência e da dor. Ela, a intacta, nem as núpcias, nem o parto e nem a morte puderam afetar, violar ou reduzir a pó, como a todo mortal. Só o amor, só ele a entregou a mó, na qual a corredentora se transformou de espiga em flor de trigo. O filho disse: se o grão não morre, não se torna futura espiga. Que mortal mais que Maria, a qual não morreria, soube morrer a si mesma, aos seus afetos, para lhes dar o pão da vida? Aquela que não conhecia a morte, experimentou todas as mortes da renúncia para lhes dar o fruto do Salvador e do Redentor. E depois, como mãe, ela o criou para vocês, com o melhor de si mesma, com seu leite virginal, portanto, ainda com seu sangue que dava movimento ao coração que pulsava somente para Deus, com seu sangue transformado em amor materno. Ela o criou com seu calor, com seus cuidados, com todo o mel tirado da rocha intacta, elevada em direção ao céu, beijada pelo sol Deus, e finalmente o deu a vocês para comer, temperado não apenas pelo mel do seu amor, mas também pelo sal do seu pranto. Ó Santa, Santa Mãe e Nutriz do gênero humano, celeiro eleito, jardim cheio de flor e abelhas de ouro, horto fechado e fonte suave. Verdadeiramente o pão verdadeiro é Jesus, mas é ainda Maria, é ainda aquela que da palavra fez um homem para dá-lo aos homens, em redenção e nutrição. Sabedoria, vida, força é este pão, mas ainda é pureza, graça, humildade. Porque se este pão é Jesus, este pão é ainda Maria que fez Jesus com a flor do seu corpo e com o mel do seu coração. Pão que recorda a paixão divina, pão que recorda o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus Cristo, mas pão que, para ajudar-lhes a ser dignos de gozar da redenção, que é a consumação do Cordeiro sobre o altar da cruz, deve também recordar-lhes a deipara, para que formou aquele pão em seu seio. Agora, qual é o fiel que ultraja o seu senhor? E qual o súdito que ofende seu rei? E qual o discípulo que zomba de seu mestre? E qual o filho que ofende sua mãe? É o fiel, o súdito, o discípulo,
o filho pecador, duro de coração, merecedor de castigo. É aquele que por si mesmo cria a própria condenação, as condenações de fato. Porque com o tempo é a pedra da ajuda de Jesus, é a perda da ajuda de Jesus e Maria na eternidade, é a perda da posse de Deus. Mas muitos, esquecidos da advertência de Paulo, vão à Santa Mesa sem examinar a si mesmos, e comem daquele pão, bebem daquele sangue com a alma impura, e pão e sangue que são redenção, tornam-se condenação, sendo sacrilegamente recebidos pelo pecador. Não é por isto que ele, o divino, se fez homem e se entregou, mas para que o homem chegue a ser Deus. Ele não se fez pão para dar-lhes morte, mas para dar-lhes vida. Louco de amor, depois de tê-los salvos e redimidos, quer viver em vocês, crucificadores, e fazê-los deuses, porque o sublime amor tem esses sublimes paradoxos. De Deus se fez homem, e os homens o mataram, e ele dos homens quer fazer deuses, e de vocês faz deuses com a Eucaristia, que bem recebida os transubstancia nele. Como diz Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Moribundos, eternos moribundos, porque a culpa da origem tem em vocês, sempre ativas as toxinas da morte, e a qualquer momento vocês podem perecer, apesar da graça que o Redentor lhes deu com sua imolação e com os sacramentos. Por ele criados e vivificados por seus méritos, vocês podem combater a morte com a vida, com a Eucaristia. Ele disse: se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida em vocês. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. E ainda, eu vim para que tenham a vida e a tenham em superabundância. Por isso eu dou a minha vida. Mas ai daqueles que conscientemente fazem do pão do céu sua condenação, o tóxico que mata, usando o sacramento mais sublime de uma maneira sacrílega. E ai também daqueles que dele limitam seu poder transformador, recebendo-o com indiferença e tibiamente, sem verdadeira vontade de se transformar em Deus com a ajuda de Deus, para ser capaz, cada vez mais dignos de recebê-lo. Vida eucarística, vida de fusão. A comunhão não cessa quando vocês saem da igreja ou quando as espécies foram consumidas em vocês. Ela vive, não mais materialmente, mas ela também vive com os seus frutos, com os seus ardores, com a coabitação, na verdade, com a inabitação de Cristo em vocês, com a frutificação em Cristo de vocês, porque o ramo que permanece unido à videira produz frutos, e aqueles que permanecem em mim e nos quais eu permaneço, esses dão muito frutos. Vida eucarística, vida de amor. E pelo que a Eucaristia, memorial e manancial de amor e fornalha, transmite a quem a recebe, e é inegável que onde há boa vontade, mesmo que a criatura seja fraca e disforme, se vê que a Eucaristia traz aumento de formação, transmite rebustecimento da vontade,
transformação do sentimento de morno para ardente, do desejo fraco para a morte, para forte, a obediência ao preceito de se comunicar nas festas, a fome de fazê-lo todos os dias, e pelo que a alma põe de si mesma, cada vez mais ajudada pela graça do sacramento. A Eucaristia tem presente a Cristo em todas suas operações. Em sua encarnação, a Eucaristia é uma perpétua encarnação de Cristo. Em sua vida oculta, o tabernáculo é uma contínua casa de Nazaré. Em sua vida de trabalhador, Jesus Eucaristia é o incansável artesão que trabalha nas almas. Em sua missão como sacerdote junto àqueles que morrem ou do que sofre, junto ao leito de José morrendo e junto de todos aqueles que foram a ele para serem consolados, e junto a todos aqueles que iam ser consolados para ele. Também agora Jesus está lá para consolar, aconselhar, fortalecer, perguntar, como aos dois de Emaús: por que vocês estão tão tristes? E permanecer com vocês, amigo e Cirineu. Aquele é tarde e o dia declina, enquanto se consuma o caminho da cruz e da extrema imolação. Ele está lá quando evangelizava a multidão e dizia: eu tenho pena deste povo. Demo-lhes pão para que não pereçam pelo caminho. E como agora os evangeliza nas virtudes da caridade, humildade, paciência e de mansidão. Cordeiro, mais que nunca cordeiro, que não abre a boca ante aqueles que o golpeiam. Ele, em seu silêncio exterior, fala a vocês com as torrentes de centelhas divinas que emanam da hóstia, na qual sua divindade é aniquilada, e diz: sede meus imitadores na generosidade, na mansidão, na humildade, na misericórdia. E como desde a quinta-feira à noite até a 9ª, lhes ensina a serem redentores. Maria, uma vez eu lhe disse que Jesus Cristo é o compêndio do amor dos três. Agora eu lhe digo que a Eucaristia é o compêndio do amor de Jesus, no qual já é o compêndio do amor perfeito. E isso tudo eu lhe disse. Jesus Eucaristia os ensina a falar e a se calar, a trabalhar e a contemplar, a sofrer e a se humilhar. Acima de tudo, amar, amar, amar. O Espírito Santo dá as luzes para compreender, mas o Verbo encarnado, feito Eucaristia, dá o fogo para falar e converter-se em caridade, que é aquele que abate as heresias, cura os corações, os faz doutos de Deus e os guia para Deus. E dá aos ardores para serem mártires. Dos lábios da criatura eucarística flui a sabedoria, porque vida eucarística é também vida de sabedoria. E de seu coração brota o heroísmo, porque a Eucaristia comunica Cristo, o herói santíssimo e perfeitíssimo. A vida eucarística é vida apostólica, porque Jesus, dentro de vocês, lhes transforma em apóstolos e nunca se separa, conforme o grau de vida eucarística alcançada no apóstolo mais ou menos poderoso. E, finalmente, a vida eucarística é vida deificada pela carne e sangue, alma e divindade de Jesus que desce para fazer morada em vocês. Vocês chamam sagrados os vasos eucarísticos, sagrados os tabernáculos, sagrados tudo o que toca ao Santíssimo Sacramento. Mas não é por conter ou ser tocado,
ação, portanto, externa, mas é impresso um caráter sagrado ao objeto que tem a sorte de conter ou de tocar a Eucaristia, porque a sagrada hóstia é o corpo do Senhor Jesus. Mas então, o que vai ser o seu corpo, em cujo íntimo desce o corpo santíssimo e se anula nas espécies absorvido, como acontece com todo alimento humano, pelos sucos que o transformam em seu sangue? Você entendeu? No sangue de vocês, o sangue de vocês que se alimentam da Eucaristia, contém não metamorficamente o que foi espécie do corpo santíssimo, assim que o Espírito de vocês recebe a graça que emana desse corpo completo, dotado de carne, sangue e alma, como a de todo homem, e ainda mais em divindade, sendo o corpo do Verbo divino. Se o seu corpo deve ser santo, porque é templo do Espírito Santo, que em você desce e respira, o que deveria ser por ser digno tabernáculo de Deus que vem habitar em você, mas a se fundir em você e se tornar vocês? E dado que o maior não pode ser absorvido pelo menor, absorver vocês, fazer vocês se tornarem Ele, ou seja, deuses como Ele é Deus. Digo-lhes isto: você deve, com todo esforço, imitar a Virgem, a quem o Verbo se uniu tanto para se tornar carne da sua carne e sangue do seu sangue, e receber vida dela, obedecendo aos movimentos do coração materno, às leis vitais maternas, para se formar e ser Jesus. O Cristo concebido obedeceu à mãe, mas a mãe, a que a superabundante pureza ela se elevou, ela a já toda pura, para colocar em divino um santo dos santos, ainda mais elevado do que aquele esplendente sobre o monte Moriá. Maria fez de si um tabernáculo celeste, um trono celeste em que Deus vivesse ainda no céu, pelo maior tempo possível, antes de sofrer os contatos do mundo. Os amantes de Jesus devem fazer isso, fazer de si mesmo recônditos do céu, para que a Eucaristia ainda viva neles em um palpitante e adorante céu, preservada dos fedores e blasfêmias do mundo. E saber louvar neste pequeno céu, no seu pequeno céu, no qual, se é tal, nada realmente falta. Porque na Eucaristia estão presentes os três, inseparáveis, mesmo que sejam três, formando a sublime unidade que se chama Trindade, do qual não está ausente a caridade de Maria e dos santos, sempre adorando onde está o Senhor, nem ausentes os coros angélicos com seus hinos que o levam ao céu. Louvar não com palavras, mas com amor. Saibam como elogiar. Não tenham medo de louvar muito. Jesus Eucarístico merece louvor sem medida, porque seu milagre de poder e de amor é superior a todo louvor humano. Eu não comento, minha alma, a sequência perfeita do grande Santo Tomás. São simples e profundos como todas as coisas que vêm de Deus. Ele faz-se entender por si mesmo. Mas eu te digo isso, que Tomás, o amante da Eucaristia, sua luz e seu mestre em compreender e tornar compreensíveis as verdades teológicas, enquanto compunha, só ouvia aquilo que de seu espírito se erguia com voz de luz. Ou seja, Tomás Aquinate era então uma voz que transmitia o que o Divino Amado dizia, para o gozo do seu adorador.
Mas é sempre assim, minha alma. Quando ele fala com vocês, ele faz isso pela sua alegria. Quando um nada diz o que os anjos mal conseguem expressar, é porque ele fala ou dá um cidadão do céu para falar com vocês, para a sua educação e para a educação dos irmãos. É o bom pastor que leva vocês aos pastos floridos com flores de verdade e sabedoria. É o amor que cuida de vocês, ele lhes dá palavras, ele mesmo, palavra e comida. Ó, exultemos, não há em mim, anjo, nada que não seja exultação por você, nutrida pelo pão celeste e pela palavra divina. Eu me aproximo e ouço a palavra, eu me aproximo e sinto a fragrância do pão paradisíaco. Você disse que minha música inicial é sublime? Mas não, esta, esta voz do meu e do seu Senhor, que fala em você, esta é a música que somente uma graça especial é concedida para se ouvir sem morrer de alegria. Ó todos mortais! Esta palavra é o que nos faz cantar, nós anjos, de grande alegria, e isto se dá para ser dado, e como o pão eucarístico, esta palavra é pão, pão de sabedoria, que sob diferentes espécies, que são aparências e não substâncias, esconde coisas sublimes. Na verdade, ditados ou visões são formas, espécies, mas a substância é o verbo que ensina. Ele se dá e produz diferentes frutos, sempre como a Eucaristia, dependendo como é recebida, por bons ou não. E é justo que assim seja, porque o Verbo é a Eucaristia, e a Eucaristia ainda é o Verbo sob formas diferentes, mas com igual santidade divina. Portanto, sendo apenas uma coisa, os dons e frutos que produz são os mesmos: vida, sabedoria, santidade, graça. A comunhão pode dizer-se ser palavra e pode ser pão. A primeira é a comunhão de Deus, espírito para o espírito e o intelecto do homem. E a outra é a comunhão de Deus, carne e sangue para o homem todo, para transformá-lo em Deus através de uma operação de graça santíssima e de infinito amor. Quanto à comunhão do pão angélico, eu lhe falo também pela palavra. Nunca a receba indignamente, onde não lhe seja morte, mas com um espírito reto, humilde, obediente, repleto de amor, dela e da Eucaristia, satisfeita no tempo de ser reservada para a eternidade. Porque estes alimentos que vêm do céu ajudam e complementam um ao outro, dando a completa e eterna vida, de acordo com a promessa do Verbo Jesus. Quem guardar as minhas palavras não verá a morte eterna. E quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.